Olá, tudo jóia? Vamos agora falar nessa segunda videoaula desse quinto módulo sobre uma ferramenta importantíssima para que a gente se dê bem e resolva problemas que envolvem a função exponencial, que é o nosso tema desse primeiro momento do quinto módulo. E para isso a gente tem que resolver situações em que utilizaremos as equações exponenciais. Então, é o que nós teremos que entender aqui agora, nesse momento, que são equações exponenciais. Na videoaula anterior, a gente falou sobre as potências, principalmente das propriedades das potências, exatamente para dominarmos esse assunto, que são as equações exponenciais. Vamos entender o que são equações, né? É uma sentença em que você terá uma igualdade, né? Na verdade, equi vem de igual. Então, sempre que você tem uma equação, você tem uma igualdade, né? Igualdade. E isso vai demarcar dois membros, né? Vocês terão um primeiro membro e um segundo membro. E nas equações exponenciais, o que caracteriza, toda equação tem essa característica, né, de igualdade, e essa aqui, o que vai caracterizar ela ser exponencial é a presença, né, é a presença de uma incógnita no expoente. Então, quando você tiver uma equação que é uma igualdade entre os termos, né, uma sentença matemática que tem um sinal de igualdade. E nessa equação você tem a presença de uma incógnita, que é representado geralmente por letras. Usa-se muito o x e o y para representar essa incógnita, que na verdade o que é uma incógnita? É um valor desconhecido, né? É um valor desconhecido. Um valor desconhecido. Então, quando você tem isso, você está diante de uma equação exponencial. Ou seja, quando você tem uma relação matemática em que nessa relação é demarcada o sinal de igualdade e tem uma incógnita, uma sentença matemática aberta, né? Porque você vai ter uma incógnita que é o que você terá que descobrir o valor. No exemplo, então, vai ficar bem tranquilo para a gente poder achar aqui. Por exemplo, se eu tiver uma equação a elevado a x igual a b, então nós temos, sendo a e b valores conhecidos e x o valor desconhecido, ou seja, o que a gente chama de incógnita. Isso aqui se o A, com algumas condições, né? Para isso aqui ser uma equação exponencial, nós temos que ter aqui o A maior que zero e o A
diferente de 1. Posteriormente, a gente discute sobre essas condições, tá? Que agora aqui vou dar mais ênfase só para entender o que é uma equação exponencial e como que você resolve essa equação exponencial. Então, aqui é um exemplo nessas condições, né, que o A, que é a base da incógnita, né, da que tem a letra, e seja um número positivo e diferente de 0. Então, no exemplo aqui, numérico, se eu tiver aqui 2 elevado a x igual a 4, essa aqui é uma equação exponencial? Sim, porque você tem um sinal de igualdade, tem uma incógnita que é x, que eu não sei o valor, e o A aqui é 2, que é maior que 0 e diferente de 1. Então, como que eu vou solucionar? O que a gente vai fazer? Qual que é o método para resolver uma equação? O mais simples, né? O método mais direto para resolver uma equação exponencial é através de comparação entre esses membros aí. Ou seja, a gente vai igualar as bases. Se a gente conseguir igualar as bases, aqui eu tenho como se eu tivesse duas potências aqui. Eu tenho a primeira potência, que é 2 com expoente x, e a segunda, que é a base 4, expoente 1. Se eu conseguir igualar essas potências, essas bases, eu consigo fazer, pela equivalência, fazer a conclusão da incógnita. Ou seja, se eu tiver 2 elevado a x, como aqui eu tenho a base 2 e a base 4, para eu colocar o 2 na base 4, para ficar igual com a 4, é complicado, mas para eu pegar o 4 e escrever numa potência de base 2, já não é, porque o 4 é 2 vezes 2, que é 2 ao quadrado. Então, nesse caso aqui, pela equivalência aqui, eu consigo concluir o valor do x, porque para manter essa igualdade, esse membro 2 elevado a x tem que ser igual a esse membro 2 ao quadrado. E aí conclui-se que isso só é verdade se o x for 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. 2 elevado a quem vai dar 4? A 2, então o x tem que valer 2, então isso aqui é a solução dessa equação aqui, que é 2. Simples, né? Esse é o método mais direto, então sempre você vai fazer isso. Vai ter algumas situações que a gente vai ter que usar de alguns artifícios, mas a gente vai pegando à medida que a gente estiver estudando e resolvendo exercício, a gente vai lidando com essas situações e aprendendo a resolver outras situações que envolvem as equações exponenciais. Vou falar de mais alguns exemplos. Que é o seguinte, para a gente verificar aqui a aprendizagem. Por exemplo, 3 elevado a x menos 1 é igual que 81. É uma equação exponencial? Sim, porque eu tenho uma potência aqui no primeiro membro com um expoente x menos 1, portanto, eu tenho um x aí, e aqui eu tenho 81, que pode ser encarado como uma potência de base de expoente 1. Então, o 3, que é o que está aqui representando o A, é um número positivo e maior do que 0, portanto, maior que 0, e é diferente de 1. Então, é uma equação exponencial. Como que eu faço para resolver? Da mesma forma, também fazendo uma igualdade entre as bases para fazer a conclusão dos expoentes. Às vezes, você pode fazer o contrário também, igualar os expoentes, né, e concluir a base, mas a maioria das vezes, como a incógnita vai estar no expoente,
a base é conhecida e você pode fazer esse método. Então aqui eu tenho a base 3 e aqui eu tenho 81, então a gente sabe que 81 pode ser escrita como potência de base 3 e é isso que a gente vai fazer. Então aqui vai ficar 3 elevado a x menos 1 e aqui vai ficar 3 a quarta, que é 81. E como 3 é igual que 3, isso aqui só é verdade se somente se x menos 1 for igual que 4. E aí você recai numa equaçãozinha de grau 1, que você conclui que o x é igual que 5, né? Que quanto menos 1 é 4, é 5. Portanto, a solução dessa equação é 5. Outro exemplo é 1/2 elevado a x é igual que raiz cúbica de 4. Então, essa aqui você pode pensar que é mais complicada, porque apareceu radical, e você já sabe que você tem que tentar igualar as bases, na verdade. É uma equação exponencial? Sim, porque a base é maior que zero, que é meio, né? E é diferente de 1. Então, é uma equação exponencial. Nesse caso, eu tenho aqui a base meio e tenho um radical. Então, pelo que a gente discutiu na aula anterior, quando eu tenho um radical, eu posso transformar em potência, tá lembrado? Então, eu vou tentar isso. Então, vou manter esse primeiro membro aqui, que é meio elevado a x, e vou na verdade, transformar isso aqui em forma de potência, né? Voltar aquele processo que a gente estava com uma potência e transformar em radical, mas agora a gente vai ter, lá quando a gente tem a potência com um expoente fracionário, tá lembrado? A gente transforma em um radical, aqui a gente vai fazer o caminho inverso, então aqui vai ficar 4 elevado a 1/3, né? Lembrado disso, né? Porque a base é 4 e se você já quisesse fatorar aqui logo, poderia ter fatorado também, né? 2 ao quadrado, e aí você já colocaria 2 sobre 3, mas aqui também você ainda pode fazer isso, né? Que eu terei meio elevado a x é igual que 2 ao quadrado vezes 1/3. Então, isso aqui vai ficar sendo meio elevado a x é igual que 2 elevado a 2/3. Aí você observa que ainda não consegui igualar as bases, apesar de estar perto, porque pelo menos já surgiu um 2, mas aqui não é 2, é meio. Então, você tem duas maneiras de chegar lá. Ou você pega essa base que é meio e transforma em 2. Lembra que se você inverter a base, você pode inverter o sinal do expoente? Então, eu poderia colocar aqui 2 elevado a menos x. Ou você pode pegar esse 2 e inverter também e mudar o sinal, que é o que eu vou fazer para não ter o x negativo, mas você pode fazer a maneira que você achar melhor. Então, eu ainda vou manter esse meio aqui elevado a x e vou mexer nesse segundo membro aqui, que está 2 elevado a 3 meios, e vou inverter essa base, que o inverso de 2 é meio, vai dar menos 2/3, né? 3 meios, não, desculpa lá, 2/3. Pronto, agora eu consegui inverter, igualar as bases. Aqui a base é meio, aqui a base é meio. Então, isso só é válido se somente se x for igual que menos 2/3. E essa aqui é a solução da equação. Certinho? Então,
É isso, super simples, né? Se é aquilo que eu falei, se você vamos pegar mais um exemplozinho aqui. Se você domina as propriedades das potências, não tem dificuldade aqui nas equações, por isso que é muito importante o entendimento da potenciação. Essa aqui nós vamos pegar um exemplo aqui, 9 elevado a x mais 1 é igual que 1 sobre 27. Da mesma forma, temos aqui duas potências, dois membros, né? Igualdade é uma equação. No expoente eu tenho uma incógnita, que é o x, para eu encontrar o valor. E vou tentar igualar essas bases aqui. Então, eu vou mexer no segundo, tentar colocar. Mas você pode observar que aqui a base é 9 e aqui a base é 27. Eu não consigo colocar 9 na base 27 e nem consigo colocar 27 na base 9, porque 9 elevado a 1 é 9. 9 elevado ao quadrado já é 81. Mas o que eu vou observar? Essa aqui eu consigo base 3 para ela. E essa aqui também eu consigo base 3. Então é isso que eu vou fazer. Vou colocar ambos aqui na base 3. E aí resolve meu problema também. Esse aqui, na base 9 na base 3, vai dar 3 ao quadrado elevado a x mais 1. É igual que 1 sobre 27 é 3 ao cubo. Pronto, agora aqui eu tenho uma propriedade da potência, né? A gente viu que é potência de potência. Que aqui eu tenho uma potência x mais 1 elevando a uma potência que é 3 ao quadrado. E aí você conserva essa base e multiplica os expoentes. Vai ficar 2x, 2x dá 2x, mais 2 vezes 1 dá 2. E aqui eu quero que seja base 3. Só que não está base 3. Aqui está base... 1/3. Na verdade, aqui eu não tenho a base pronta ainda, mas aqui você pode fazer o seguinte, como aqui 1 elevado a qualquer número é qualquer número, eu posso fazer isso, ó, 1 também é de uma propriedade que a gente viu, e jogar o 3 para cá, porque 1 ao cubo é 1 mesmo, e 3 ao cubo é 3 ao cubo, como está aqui. E agora eu sei que aqui é 3 e aqui é 1/3. Não está na mesma base, mas eu posso inverter qualquer uma delas e fazer com que fique igual. Eu vou inverter a segunda para não deixar menos aqui no x também, né? Então vai ficar aqui que 3 elevado a 2x mais 2 é igual que 3 elevado a menos 3. Porque eu inverti a base, que era 1/3, 1 sobre 3 ficou 3 sobre 1, e aqui era 3 ficou menos 3. Agora sim, as bases aqui são exatamente a mesma. Aí eu posso igualar os expoentes, que é 2x mais 2 igual que menos 3. E aí recaiu na equação de primeiro grau que você já sabe resolver, isolando esse x é igual a menos 5 e x é igual a menos 5t meios. Pronto. Aí agora você tem que a solução dessa equação é menos 5 meios. Certinho? Então, isso daí. Mais um exemplo aqui, né? O exemplo D vai ficar 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 igual que 1. Olha aqui como é interessante esse exemplo. Então aqui você pensa ao olhar que não está a mesma base. Aqui é 2 e aqui é 1. Obviamente eu não consigo pegar 2 e colocar na base 1, mas eu consigo pegar 1 e colocar na base 2, baseado numa propriedade que a gente viu, que todo número diferente de 0 elevado a 0 vale 1. Então, no lugar de 1, na verdade,
eu posso pegar a base que me interessa. Qual é a base que me interessa? A base que me interessa aqui é 2. Então, se eu pegar 2 e elevar a 0, qual que é o valor disso? É 1. Eu vou fazer essa permuta aqui, então. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado a x ao quadrado menos 3x menos 4 é igual que quem? 1. Mas só que 1 eu posso escrever, convenientemente, 2 elevado a 0. E aí, eu consegui igualar as bases. Aqui é 2 e aqui é 2. Então, eu posso igualar os expoentes, que é x ao quadrado menos 3x menos 4 igual que é 0. E ainda recai numa coisa bem conhecida anterior minha, que é o quê? Uma equação de grau 2, do segundo grau, que aí você já sabe como resolver essa equação. A gente já discutiu lá quando a gente discutiu a função quadrática, né, lá no segundo módulo. Na verdade, foi segundo módulo que a gente teve a aula de matemática lá. Então, a gente pode resolver. Eu vou resolver aqui da maneira que eu gosto de resolver, mas vocês podem resolver da maneira que vocês quiserem, tá? Eu tenho aqui, vou completar o quadrado, na verdade, né? X ao quadrado menos 3x, mais aqui eu vou precisar de meio, né? Que é 3 meios, na verdade, ao quadrado, que é igual que 4 mais 9 quartos aqui, né? Então, aqui já ficou um quadrado perfeito. Então, vai ficar que é x menos 3 meios ao quadrado, né? Ao quadrado aqui. Isso aqui é igual que 4 vezes 4 dá 16. 16 mais 9 vai dar 25 quartos. Isso também vocês podem fazer direto, pode pegar a fração equivalente 4, que é 16 sobre 4, e aí 16 sobre 4 igual os denominadores, 16 mais 9 vai dar 25 e mantém o 4, enfim, isso aí também foi uma parte que a gente já passou, né? E agora aqui nós vamos terminar, porque agora eu já tenho uma equação aqui em que eu posso pegar aqui o primeiro membro, que é x menos 3 meios, igualar a mais ou menos, né, a raiz quadrada de 25 quartos. Então, aqui vai ficar que é x é igual que 3 meios, mais ou menos a raiz disso aqui, que vai dar 5 meios. Então, eu tenho aqui um x, né, que vai ser 3 meios mais 5 meios, vai ser igual a 8 meios, que é igual que 4. O outro x, né, que é igual que 4. O outro x vai ser igual a 3 meios menos 5 meios, que é igual que menos 2 meios, que é igual que menos 1. Aí eu tenho que a solução aqui vai ser igual que menos 1 e 4. E você pode fazer a verificação. Se o x valer menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. 1 mais 3 dá 4. 4 menos 4 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1. Verifica. Se o x for 4, aqui você terá 4 ao quadrado dá 16. 3 vezes 4 dá 12. 16 menos 12 dá 4. 4 menos 4 dá 0 também. Verifica. Ok? Então, é isso. Tem mais exemplos, né? Bastante exercícios também lá no livro, nas páginas que eu já mencionei na aula anterior. Pode verificar lá. Se qualquer dúvida, também vou disponibilizar questões para vocês resolverem. E se tiver dúvida, eu vou estar sempre à disposição. Então, até a próxima. Tchau.